Não. Não. Sim. Sim, demais. Sim. Sim. Sim, sem dúvidas. As diretrizes curriculares nacionais de psicologia são um conjunto de orientações e normas desenvolvidas pelo Ministério da Educação para auxiliar na organização dos cursos de graduação em psicologia. Essas diretrizes têm como objetivo fomentar o desenvolvimento e a formação de profissionais aptos para o exercício da profissão. Você sabe a importância das habilidades e competências para a profissão do psicólogo? Não, ainda não. Mas, assim, acredito que tem alguns comportamentos que o psicólogo, um futuro psicólogo, ele tem que ter. Ao longo dos anos, o Ministério da Educação, juntamente com o Conselho Nacional de Educação, instituíram 3 diretrizes curriculares nacionais para os cursos de graduação em psicologia: a de 2004, a de 2011 e a de 2023. Todas possuem basicamente o mesmo conteúdo, sofrendo apenas algumas atualizações devido às constantes transformações na sociedade e na própria profissão. As diretrizes devem ser observadas e desenvolvidas no ensino-aprendizagem das instituições de ensino superior do país. Elas constituem orientações sobre princípios, fundamentos, condições de oferecimento, procedimentos para o planejamento, oferecimento e avaliação do curso. O curso de graduação em psicologia tem como objetivo maior a formação do psicólogo voltado para a atuação profissional, para a pesquisa e para o ensino de psicologia. E para que isso ocorra, é essencial que o graduando em psicologia desenvolva alguns princípios, habilidades e competências para o exercício de suas atribuições. Nas diretrizes constam construção e desenvolvimento do conhecimento científico, compreensão da amplitude dos fenômenos psicológicos associados a fenômenos biológicos e sociais, incentivo à interlocução com diversos campos do saber, compreensão crítica dos fenômenos sociais, econômicos, culturais e políticos do país, respeito aos direitos humanos e necessidades sociais de cada indivíduo, além de compromisso ético e aprimoramento contínuo. É importante delimitar a importância das diretrizes. As diretrizes elas têm uma importância porque elas clarificam habilidades, elas clarificam comportamentos que são importantes na formação do estudante de psicologia e futuro profissional da psicologia. Tendo um fundamento teórico embasado cientificamente na psicologia, obviamente. A identidade do curso de psicologia no país é conferida através de um núcleo comum de formação. Esse núcleo estabelece uma base hegemônica e uma capacitação básica para lidar com os conteúdos da psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. E o que seriam as competências? Essas, por sua vez, são desempenhos e atuações requeridas do formado em psicologia e devem garantir ao profissional um domínio básico de conhecimentos psicológicos e a capacidade de utilizá-los em diferentes contextos, a fim de promover uma qualidade de vida ao indivíduo ou grupo social. Dentre as competências requeridas estão: identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, planejar e agir de forma coerente com referenciais teóricos e características da população-alvo, identificar, definir e formular questões de investigação científica no campo da psicologia, vinculando-as a decisões metodológicas quanto à escolha, coleta e análise de dados em projetos de pesquisa. Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva em diferentes contextos. Atuar inter- e multiprofissionalmente sempre que necessário. Atuar profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos com os quais se depara. Elaborar relatos científicos, pareceres técnicos, laudos e outras comunicações profissionais, inclusive materiais de divulgação. Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário à atuação profissional, assim como gerar conhecimento a partir da prática profissional. E eu também falo de competências éticas. Que eu falo são que você tem um compromisso, você como psi, você tem um compromisso. Psicólogo, psicóloga, enfim. Um compromisso que é não só com aquele paciente, não só individualmente com aquela pessoa, mas um compromisso coletivo. Você está construindo um saber psicológico. E esse saber psicológico, ele está atrelado
diretamente com a sua realidade histórica, a sua realidade cultural, a sua realidade social e econômica. Não tem como o psicólogo ser aquele psicólogo isento, sabe? Então, habilidades éticas são muito importantes. É debater, estudar e, na prática, também lutar por direitos. Direitos, muitas vezes, de minorias que você nem faz parte. Mas poder dar voz a isso também. Essa habilidade, essa competência é algo que é imprescindível, mas a gente acaba esquecendo, porque a gente coloca como as técnicas, as teóricas, como as principais. Mas a gente, como profissional, a gente também tem um papel social e um papel de luta também, em muitas questões que a gente vai ouvir, muito sofrimento que a gente vai ouvir, que é muito atrelado ao próprio sistema que a gente vive. Já as habilidades necessárias são: levantar informação bibliográfica em indexadores, periódicos, livros, manuais técnicos e outras fontes especializadas através de meios convencionais e eletrônicos. Ler e interpretar comunicações científicas e relatórios na área da psicologia. Utilizar o método experimental, de observação e outros métodos de investigação científica. Planejar e realizar várias formas de entrevistas com diferentes finalidades e em diferentes contextos. Analisar, descrever e interpretar relações entre contextos e processos psicológicos e comportamentais. Descrever, analisar e interpretar manifestações verbais e não verbais como fontes primárias de acesso a estados subjetivos. Utilizar os recursos da matemática, estatística e da informática para a análise e apresentação de dados e para a preparação das atividades profissionais em psicologia. Quando a gente fala de habilidades, a gente fala de competências, nós falamos de comportamentos que são aprendidos. Então, não é algo que é inato. Então, por isso que tem até um conjunto de diretrizes, são coisas que são ensinadas dentro da formação da psicologia. Não é algo que o sujeito ele já faz psicologia, pronto, isso vai aparecer do nada. São habilidades técnicas, que a gente fala que é de como é que eu vou avaliar um caso, como é que eu faço uma boa avaliação psicológica. E como eu trabalho na psicologia clínica, não é só avaliação psicológica dentro da clínica, mas dentre outras áreas também que são importantes que o psicólogo ele pode atuar. E não só de avaliação, mas também que técnicas que a gente utiliza para intervir, e não só que técnicas, quais técnicas, mas quando que a gente utiliza e por que a gente utiliza, porque isso é muito importante. A gente também fala de habilidades interpessoais, que é muito importante. Você pode saber as técnicas, você pode saber toda a teoria, mas se você não soubesse comunicar com seu paciente, não soubesse comunicar com os profissionais, vai ser um déficit muito grande para a sua prática. Então, habilidades interpessoais são importantíssimas. Que habilidades são essas? A gente fala de assertividade, que ou seja, eu delimito aquilo que eu quero, eu delimito meus limites, eu delimito a minha prática também clínica e eu comunico isso para o outro. Não só isso, a habilidade de resolução de problemas, que é importantíssimo para o psicólogo, que não é só resolução de problemas que a gente fala o paciente chegou com um problema, com uma demanda, e aí a gente vai debater de que forma que a gente pode também estar mitigando ou resolvendo esse problema. Mas também de problemas no dia a dia desse psicólogo, como por exemplo, eu tenho documentos a serem feitos, e como é que eu vou resolver isso, ou eu tenho uma comunicação a ser feita com o médico, outro profissional que não sabe o que eu faço e está me exigindo uma coisa que vai além, ou também às vezes a comunicação com os pais, com a família daquele paciente também é imprescindível. Assim, diante do exposto, fica evidente a necessidade de um documento que fomente todas as habilidades e competências que um estudante de psicologia deve adquirir ao longo de sua formação para o exercício pleno e qualificado da profissão. Logo, é essencial que o graduando desenvolva habilidades e competências de tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento, atenção à saúde e educação permanente, a fim de propiciar um ensino-aprendizagem mais concreto e reflexivo, desenvolvendo no formando autonomia, senso crítico e ético.